Apaixonados pelo universo Apple, apaixonados pelo Steve Jobs. Em primeiro lugar, brigadaço por você acreditar no nosso trabalho e querer aprender, querer se desenvolver dentro dessa esfera toda, onde a gente vai visualizar diversas técnicas utilizadas por Steve Jobs diante ali de grandes apresentações do iPhone, do iPad, do iPod, que hoje esse cara certamente ele faz parte do grande hall dos grandes comunicadores, por diversos elementos, diversos ingredientes, mas fundamentalmente porque ele e a Apple entenderam que o storytelling é o grande entregador de potência para fazer com que cada vez mais as apresentações fossem nada mais, nada menos que fantásticas. Então, para você, aficionado, para você, aficionada, seja muito bem-vindo a esse nosso primeiro módulo, onde a gente vai conhecer um pouco dessas técnicas, de todos os detalhes do universo da Apple e do Steve Jobs, começando pelo lançamento do iPhone, lançado ali, agora não me lembro exatamente se foi 2006, 2007, mas enfim, era um palco gigantesco, altura, tudo muito imponente, já tinha sido revelado ali alguns pontos. Será que eles vão revolucionar o telefone, assim como fizeram com outros produtos, por exemplo, com o mouse, com outras questões que foram inclusive muito bem utilizada pelo Steve Jobs antes de fazer a grande apresentação do iPhone, mas ali tudo orquestrado, começo gerando um suspense, ia trazendo frase de impacto, trazendo piadoca, subia, descia, construía, quebrava, até a hora, com 3 minutos, ele chegava no centro do palco, 3 minutos cravados, ali é o que nós chamamos de iPhone. Gente, é absolutamente genial, fantástico a forma como isso foi feita. Esses 3 minutos, uma revelação em 3 minutos muito rápida, com muitas técnicas que a gente vai visualizar daqui a pouquinho, mas depois é muito fácil você pegar o começo e pegar o final. Agora, de uma apresentação de 1h07, ele deixar as pessoas num nível de frequência lá em cima, lidando com um público ávido, que queria sair de lá já com o iPhone na mão, mas eles não podiam, porque ainda não estava pronto o aparelho ali para ser comercializado. Então, foram muitas estratégias muito bem pensadas que você vai conhecer a partir de agora. Então vamos lá. O Steve Jobs ele trazia ali, uma das técnicas que ele usava que eu achava muito interessante é a resposta sniper. Ou seja, você tem uma bala. A pessoa ali, o teu interlocutor e tudo mais, faz uma pergunta super complexa e você responde com uma palavra. Traz a pausa, respira, pensa, organiza mentalmente e aí traz aquele conteúdo complementar fantástico de alguém apaixonado por aquilo que ele acreditava. Ele acreditava em você, ele acreditava em mim, ele não queria vender. Se a gente fizesse uma pergunta simples e rápida para o Steve Jobs, Steve, o que você quer vender? Ele como um grande personagem, um grande profissional de design, ele não queria saber o que ele quer vender, ele quer saber o que você precisa, o que eu preciso, como ele vai tornar a nossa vida mais simples e fácil, utilizando do design para facilitar toda essa história. Inclusive nesses começos dos 3 minutos, ele traz ali a Apple, que já revolucionou através do mouse, que já revolucionou a forma como você escuta a música. Ele traz depois uma assinatura muito interessante. A Apple que vai revolucionar agora o telefone, que traz um navegador potente para essa história, onde você vai ouvir música, onde você vai também utilizar o telefone. Depois ele reforça isso por 2, 3 vezes. Quando ele vai revelar, ele corta. Gente, é absoluto. Sabe, esses 3 minutos iniciais, faço um convite a todos vocês. Assistam essa apresentação do iPhone, fundamentalmente nesses 3 minutos iniciais da grande revelação. É uma aula de técnica aplicada. E aí, tudo isso é muito bem pensado, evidentemente. Então, voltando à técnica do sniper, ele respondia com uma palavra, sintetizando aquilo que ele queria dizer, parava, respirava,
ganhava a atenção do público porque eles ficavam pensando, o que vem mais por aí? E aí vinha uma narrativa muito apaixonada, mas apaixonada numa temperatura certa, numa paixão de uma forma que nos envolvia. Uma das coisas, um dos grandes legados, assim, é essa resposta objetiva, prática e não feita pelo ego. Uma resposta onde ele trazia de uma forma muito natural, onde você pode acompanhar no corpo dele, não trazendo nenhum tipo de tensão, né? As tensões a gente normalmente traz aqui, dentro do ombro, dentro dessa região, corpo que fica naquele salseiro danado. A fala, que muitas vezes, né, um dos sintomas mais clássicos da dificuldade de falar em público é quando a fala fica trêmula, a boca seca, a tua boca fica seca. Quando ela fica seca, o que acontece? Você começa a tremular. Seca, tremulando, perco a confiança. O que esse cara vai ficar pensando aqui? A partir de agora, galera, é ladeira abaixo. Então, muito ensaio, assim como ele fez, assim como a equipe da Apple sabia da potência de como transformar um possível interessado num cliente, mas fundamentalmente nesse cliente num fã. Nessa apresentação, no lançamento do iPhone, a gente viu uma plateia ávida, pronta para consumir um produto que foi, mais uma vez, revolucionário dentro desse mercado. Muito bem, olha só uma situação também muito interessante que o Jobs fazia. Quando ele colocava a mão na boca, ele trazia a sobrancelha para cima. Gente, pode ter certeza, quando ele combinava esses dois elementos, era alguma coisa genial, que ele acreditava piamente nisso. Então ele era um cara, dentro dos arquétipos dele, o herói, o mago, né? Então tem 2 ou 3 arquétipos mais presentes dentro dessa figura emblemática da comunicação, onde a gente visualizava a genialidade, alguém que realmente acreditava e tinha paixão em facilitar a vida das pessoas. E evidentemente que trazer todo um negócio atrelado e associado a tudo isso. Então, quando a gente vê pessoas interessadas em construir uma autoridade na internet, em desenvolver o palco, câmera e tudo mais, eu vejo em milhões de inscritos, eu vejo em lucro e tudo mais, esse cara enxergava em desenvolver negócios. O negócio dele não era ficar o bilhão, o trilhão ou qualquer coisa do gênero. Claro, dinheiro facilita, não existe aqui nenhum tipo de julgamento de valor nesse aspecto, mas o grande objetivo do Jobs, onde ele realmente acreditava de verdade e construía um time apaixonado e que sofria barbaridade para trabalhar junto com essa pessoa que muitas vezes, né, trabalhar com gênios é muito complicado. Eu trabalho com um gênio que é o Cauê, o Leandro e o João, eu sofro muito com isso. Então, são, né, as pessoas que ficam aqui nos bastidores e tudo mais, gênios do universo audiovisual, gênios da estratégia e tudo mais, tá tudo bem, tá tudo certo, mas o quão é complexo acompanhar o raciocínio desses caras, o quanto a gente precisa se desenvolver para atingir a excelência. Esses caras não admitem nada além da excelência, o que nos traz um belíssimo desafio, que é o desafio que eu faço para você. É o desafio de fazer com que o teu nível da comunicação, onde você está aqui certamente porque você quer trazer essa potência da tua comunicação no nível mais alto possível. Você quer transcender no palco, você quer ter uma relação muito verdadeira, muito genuína, muito gostosa e autêntica na lente da câmera. Esse é o nosso objetivo aqui, utilizando do case da Apple inicialmente para construir todas essas possibilidades. Então, olha só, uma outra história, ele era, né, um gênio para trazer esse storytelling de uma forma muito interessante, muito envolvente, utilizando sempre das pausas, que a pausa serve. Para pensar, né? Então você está lá construindo todo o teu raciocínio, quando você vai revelar o porquê, você faz uma pausa. Você cria um clímax dentro dessa história. E ele era genial nesse aspecto, porque o clímax traz tensão, que traz suspense. Eu quero saber, meu cérebro quer saber, quer desvendar o que vem por aí.
é mais uma alerta que você cria para o cérebro da pessoa ficar totalmente conectado, o nível de atenção e interesse dessa pessoa tá ali, completamente entregue ali para a tua comunicação, para saber o que vem por aí.